Olá, meu nome é Jefferson e apresento aqui o projeto BCC 2048, uma jornada pela grade curricular. Esse projeto ele foi proposto pelo professor Ícaro para a disciplina de computação gráfica, certo? Como requisito para a nota na segunda verificação de aprendizagem. Esse projeto foi feito pela equipe Bianca, Hugo, eu, Jefferson, como falei, Laísa e Maria Luísa. Então, dando uma visão geral do projeto, ele é uma versão clássica, uma adaptação do clássico jogo 2048, na verdade, né? Então, esse jogo é aquele que tem a grade com os quadradinhos, cada quadradinho representa um número e você tem que somar números que são iguais até formar o número 2048. Aqui os números eles viram as disciplinas do curso de Ciência da Computação, de acordo com a grade atual da UFAP. É, e aí a gente transforma essa jogabilidade, né, em uma jornada acadêmica do início do curso até a formatura. As tecnologias que a gente utilizou em relação à linguagem foi Python. Para a geração dos gráficos, o desenho e afins, a gente utilizou a biblioteca OpenGL para a renderização do jogo em 2D. E claro, a gente utilizou o GitHub para versionamento de código, né, e contribuição dos demais colegas. E a arquitetura ela foi modularizada para que a integração de lógica e gráficos de interface fosse mais organizada e, consequentemente, um projeto mais robusto. Então, mostrando aqui a gente separou em uma pasta icons em que tem ah, a imagem da música sendo desligada. Isso foi um adicional no nosso projeto que a gente adicionou música. Aqui é para a gente ligar a música, né? Se o jogador quiser parar ou desligar ou religar a música. E esse é o botão de restart que ele reinicia o jogo caso o usuário deseje. Essa aqui foi a música que a gente utilizou. Ela tem 3 minutos e 20, mas se o jogador passar mais do que esse tempo no jogo, ela é reproduzida novamente. Então, esse é o main, que é o programa principal. Aqui ele coloca em prática o que a gente coloca em board, draw e em setting, né? Ele junta tudo para que forme o desenho esperado do nosso projeto. Então, aqui a gente coloca um menu. Esse menu é um menu inicial que ele aparece antes do jogo em si, que tem o nome do jogo e tem o botão para você iniciá-lo. Esse draw, ele está colocando, escrevendo como vai ficar, né, o quadrado, é, como vai ficar a disposição dos quadrados e a separação. Por exemplo, quando meus outros colegas mostrarem a demo do projeto, podem perceber que aqui vai ter um quadrado e em cima os quadrados, né, com as grades, e em cima vai ter a quantidade de pontos. No board, aqui em cima, a gente mostra como é que o jogo ele pode ser jogado. Então, a gente define a velocidade de que o quadrado vai ser deslizado, diz como vai ser a direção dos botões que vão direcionar o movimento do quadrado. E por fim, os settings, a gente coloca quais são as disciplinas, quais são as possíveis combinações. Né? Então aqui foi uma adaptação, não está seguindo à risca os pré-requisitos da grade curricular atual, mas, por exemplo, se eu juntar IP com IP, eu vou formar a matéria de PO, se eu juntar PO com PO, eu vou formar a matéria de ED1 e assim por diante até chegar no TCC. As cores de cada quadrado elas são diferentes, a gente segue o padrão RGB aqui, e o quadrado básico vai ser sempre IP, que é a matéria inicial. Então, sempre que eu iniciar o jogo ou reiniciá-lo, o quadrado inicial sempre vai ser o quadrado cujo nome é IP. Bom, então essa é a arquitetura do projeto e em seguida meus colegas vão mostrar o que cada arquivo faz, né, em relação à construção do jogo e por fim será mostrado a demo dele. Oi, gente! Eu me chamo Laísa, tô aqui para apresentar um pouquinho para vocês sobre a lógica principal do nosso jogo. Eu sei que Jefferson já deu uma breve introduzida, então vocês entendem como é que ele acontece, mas trazendo aí, né, como é que o jogo funciona.
O jogo ele funciona baseado em 3 pilares principais. Primeiro, a matriz, que representa o tabuleiro como uma grade. Segundo, a movimentação, né, controlada ali pelas setas, que desliza e combina as nossas peças. E, por último, a gente tem a geração de novas peças, que inserem disciplinas iniciais em posições vazias, sempre que a gente faz uma jogada válida. E aí eu vou mostrar esse trecho do código, né, para vocês entenderem um pouquinho como foi essa construção. Primeiro, a gente tem a função que, tecnicamente, né, é onde a matriz do tabuleiro é criada. Essa função ela gera uma grade quadrada preenchida com valores nulo, e cada célula dessa matriz representa uma posição onde a disciplina ela pode aparecer. Já nessa segunda função, a gente tem, sempre que a jogada é válida, essa função ela escolhe uma posição vazia aleatória e adiciona uma nova disciplina, como exemplo, introdução à programação. Então, se a gente está jogando ali o jogo e aparece uma peça de introdução à programação, aparece outra peça de introdução à programação, e a gente junta elas duas, elas vão resultar em AED1. Quando a gente junta elas duas, outras peças já apareceram, podendo ser de introdução à programação, de POO, de computação gráfica e assim por diante. Nessa outra função, é onde a movimentação ela é tratada. Ou seja, essa função ela recebe a direção escolhida pelo usuário conforme a interação dele ali com o teclado. E aqui a gente vê a lógica que identifica se o jogador ele apertou para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. E o jogo ele vai mover as peças nessa direção. Ou seja, né? Resumindo, o coração do jogo ele está exatamente nesses 3 pontos principais. A matriz, que forma o tabuleiro, a movimentação que dá vida às peças e a geração de novas disciplinas que mantém aí o desafio em andamento. É essa base que garante o funcionamento do jogo e prepara o terreno para as outras lógicas, né, que a gente vai ver em seguida com os próximos integrantes. Olá, eu sou a Maria Luísa e vou falar sobre mecânica de fusão e progressão curricular. Primeiro, o sistema de fusão, ele segue a lógica de que duas disciplinas iguais, elas se unem para formar a próxima do currículo. Ou seja, se a gente tem RP e RP, no nosso projeto ele vai dar projetão. Dá para perceber que não necessariamente a gente pegou o requisito de uma matéria e outra. A gente teve essa liberdade criativa de adaptar realmente para a lógica do 2048, que são duas peças iguais, ou seja, 2 e 2, eles se juntam e dão 4. Então, realmente é essa lógica que a gente seguiu para falar sobre essas matérias. Então, tipo, IP e IP, eles dão PO, que realmente é um requisito. Mas, tipo, a ED2 e a ED2, ele não é um requisito para a computação gráfica, como está no nosso sistema. Mas, realmente, é uma questão de liberdade criativa que a gente adquiriu para o nosso projeto. Falando agora sobre um pouquinho do funcionamento do jogo, as peças elas não pulam de um canto para o outro, elas realmente deslizam sobre o tabuleiro. Isso é feito a partir da função move e também do update, mas a gente vai primeiro focar na move. Como Laísa já mencionou, o Move, ele é tipo um cérebro da nossa operação. Ele planeja exatamente onde a peça vai se encaixar. Então, tipo, se o usuário ele deu seta para cima e a peça ela tá lá embaixo no tabuleiro, o Move ele vai ser responsável por pensar onde é que essa peça ela vai se encaixar agora. E ele vai avisar para essa peça que ela vai se mover lá para cima. Lá em cima, no local vazio, ele vai avisar para esse local vazio, olha, você não vai ser mais vazio. E ele avisa para essa peça que vai se mover, ó, você vai ter outro local agora. Para realmente realizar essa ação, a gente tem a função update. Se na função move a gente tem o planejamento da animação, na update a gente tem realmente a execução realmente da animação. Então, ela funciona se a move é o cérebro, a update ela vai ser tipo o músculo, o que realmente vai gerar a ação. Então, na update, primeiro ela verifica se
o objeto, o bloco, ele tem um target, ou seja, um alvo. Se lá embaixo tem um IP e lá em cima também tem um IP na mesma linha e o usuário ele faz seta para cima ou seta para baixo, então um dos IPs ele vai ter um target, ele vai ter uma coisa ao qual ele vai se juntar. Então, na função update vai ter também esse movimento de junção, vai ter esse efeito de junção. E se ela tiver, tipo, se ela não tiver um deslizamento, se ela não tiver uma junção, vai realmente só ocorrer um deslizamento normal. Portanto, essa arquitetura do deslizamento e da junção, ela é feita nessas duas etapas, na move e na update. Então, primeiro a gente planeja na move, depois a gente realmente executa a ação no update. Então, fica realmente esse combo de cérebro e músculos para executar a ação do jogo. Oi, meu nome é Hugo e eu vou apresentar a melhoria na renderização de textos e ícones e a animação de spawn na criação e fusão de peças. O uso de sistema de cache para melhoria de renderização de texto e ícones se deve a um único problema que acontecia. A cada instante, o jogo tinha que desenhar todos os textos e ícones na tela. Fazer esse trabalho do zero várias vezes por segundo era um processo pesado e que causava lentidão, principalmente com o tabuleiro cheio. Daí que vem a utilização de cache. A primeira vez que o jogo precisa desenhar algum ícone ou algum texto, o próprio sistema faz o trabalho pesado e guarda esse resultado final no cache. E a partir daí, em todos os momentos seguintes, em vez de refazer todo o trabalho, algo que já está criado, ele apenas reutiliza o cache para mostrar essa imagem, esse ícone ou texto que já está pronto na memória, ao invés de ter que recriar tudo do zero. Isso faria com que o sistema ficasse muito lento ou travado. Com a utilização do cache, isso se torna praticamente instantâneo. A renderização de texto foi feita a partir dessas funções que estão na tela. Primeiramente, temos a variável TextureCache, que guarda todo o cache de textos, e a função abaixo que faz esse serviço. Ela praticamente mostra que se já existir um cache de texto, ele apenas é retornado e não recriado. Se não existir, ele cria e guarda no cache para ser reutilizado depois. Também temos a renderização de ícones. Dentro de DrawBoard.gl, que é uma função, também temos a função SurfToCacheTags. Nela, primeiro é feita a etiqueta de identificação para ícones, depois é igualmente a função de renderização de texto. É verificado dentro do cache se já tem esse ícone criado. Se não tiver, ele cria o ícone e guarda dentro do cache. Outra funcionalidade implementada foi a animação de spawn. Ao invés das peças simplesmente surgirem no tabuleiro instantaneamente, elas aparecem com animação suave, onde cresce rapidamente até o seu tamanho normal. Essa animação também aparece quando duas peças se juntam, só que de uma forma um pouco mais rápida. Elas servem para deixar o jogo mais fluido, mais agradável para o jogador. Como podem ver, aqui temos as funções responsáveis por essa animação. Dentro da classe Tile e na função init, temos a definição do tamanho inicial da peça, que definimos como 0, que é a self-scale, e também a velocidade da animação, que é a animation speed, que definimos como 10. Dentro da função update, temos a target scale, que define o tamanho-alvo que a gente quer alcançar. E a primeira função de verificação, ela verifica se a animação ainda não terminou. Logo após, temos a verificação que termina a animação de forma limpa, usando o target scale. E também temos a parte que coloca tudo isso em prática. A função que está forTileInTiles, ela calcula o centro da peça na tela, calcula o tamanho real da peça e também calcula a posição do canto superior esquerdo, desenhando ao final a peça com o tamanho e a posição calculadas. A Bianca, fiquei responsável por algumas funcionalidades extras e por garantir o funcionamento do jogo, bem como algumas partes no GitHub, como o GitIgnore e o README. Mas falando do jogo, o menu inicial é desenvolvido, o jogador pode começar a nova partida, assim que executa o comando. Tem o botão de jogar e tem o ícone de desligar o som. O menu ele é responsível, tem as fontes, os elementos se ajustam automaticamente ao tamanho da janela e o background também, por uma questão mais estética mesmo da interface.
De forma breve, nessa parte do código, da parte de show menu, a função do Typing Subtitle cria o efeito de digitalização para o subtítulo e aí vai mostrando os caracteres, né? Como se tivesse sendo digitado na hora. Isso aí é mais por um efeito lúdico e estético. Outros pontos da estilização foi do botão, quando o mouse passar em cima, ele aumentar de tamanho, ficar como se fosse pulsando. Após isso, tem a tela principal do jogo, que contém o tabuleiro e continha um placar. Eu implementei o título e o background também mais coerente, reaproveitando o do menu. Bem como eu também implementei a responsividade para espelhar também a do menu no código, no arquivo draw.py. A função Calculate Responsive Sizes ajusta os tamanhos das fontes, o espaçamento, os botões, de acordo com o tamanho da janela, é adaptada para desktop. Assim, tudo no jogo fica mais proporcional. Aí também tem a função Update Viewport, que é chamada sempre que a janela muda de tamanho e ela atualiza o modo de exibição do Pygame e inicializa o viewport para que tudo continue aparecendo corretamente. Também implementei a tela de Game Over, que aparece quando não existe mais movimentos possíveis, né? E aí é possível iniciar a partida apertando ESC. Aí a função isGameOver verifica se o jogo acabou. Primeiro ela cria uma cópia do tabuleiro atual com valores e depois percorre todas as células. Se encontrar algum espaço vazio, o jogo ainda continua. E se não houver espaços, ela verifica e se não houver, retorna que o jogo acabou. O BCC 2048 foi um projeto desafiador que deu a chance de aplicar na prática conceitos de computação gráfica e otimização em Python, com Pygame. Agora vai ser mostrada a demonstração do jogo.